não estão acostumados com excesso de notícias, de novidades, e às vezes fica difícil ficarmos em um lugar com os olhos fechados, em silêncio, apenas aproveitando a presença do nosso Pai, apenas usufruindo da presença do Espírito Santo. Mas ainda assim eu queria te convidar a você forçar esse lugar em que você, com seus olhos fechados, está em paz com Deus e apenas aproveita de estar na casa do seu Pai. Aproveita de estar nesse lugar em que o Senhor, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Esse lugar que o Senhor tem liberdade para transformar o seu coração, para te alcançar. Então eu quero te convidar para que a gente possa ficar alguns segundos nesse momento, apenas aproveitando esse tempo na presença de Deus. Senhor Deus, obrigado pela sua presença, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, obrigado pela oportunidade de podermos contemplar o Senhor, podemos olhar para a sua beleza, olhar para a sua glória. Deus, nós chegamos aqui em busca de milagres, de esperança, temos nossas expectativas no que vamos receber do Senhor, mas acima disso, Deus, nós desejamos conhecer o Filho de Deus. Acima disso, Pai, nós desejamos contemplar a beleza de Jesus. E que esse lugar, Senhor, ele possa estar acima de qualquer expectativa que nós pudéssemos ter colocado nesse momento com o Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para a Tua Palavra, que nós possamos estar aqui com o desejo de conhecer Jesus cada vez mais, e que a Tua glória possa nos transformar de glória em glória, para que o Senhor seja exaltado através de nós. Espírito Santo, nós oramos e pedimos por espírito de sabedoria e revelação em nosso meio, para que não sejamos levados por coisas leves, mas para que as nossas raízes estejam firmadas na rocha que é Jesus Cristo. Oramos por revelação, para que o nosso coração seja impactado e fascinado por aquele que veio, nos redimiu, ressuscitou e em breve voltará para reinar. Que a Tua Palavra possa falar conosco em nome de Jesus. Amém. Se você crê nesse Jesus, aplauda o mais forte que você puder. O mais forte, porque é para a glória de Deus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Meus amigos, eu estou muito feliz. E hoje eu estou... Alguns irmãos falam que gostam quando eu venho vestido de roupa de crente. Então hoje eu vim meio crente, eu vim de calça social, sapato social. Mas daqui para cima eu não consegui. Então hoje eu tenho a intenção de agradar metade. E para começar, a minha introdução ela vai ser bem rápida, mas ela vai ser pontual. Bem rápida não, eu vou demorar na introdução. Mas ela é necessária para que a gente possa construir uma base, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar com a gente hoje. Eu posso ouvir um amém? Nós estamos na campanha O Cristo. Agora vira para alguém que está ao teu lado e fala: meu irmão, estamos aqui com a intenção de conhecer Jesus Cristo. E se essa não for a sua intenção principal, aproveita aí que a gente ainda não começou a palavra e ora pedindo para que o Senhor alinhe seu coração com a vontade dEle. Diferente de qualquer lugar do mundo, aqui nós chegamos com expectativas, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Então, irmão, eu tenho convicção que Cristo ele é a luz do mundo, que Ele é a esperança para os perdidos, que Ele é o descanso para os cansados. E eu tenho convicção também que Ele vai suprir tudo o que você precisa nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Agora sim, falando um pouco sobre a nossa palavra, vamos falar sobre a beleza de Jesus. Quem já ouviu aquela música? Lindo, lindo. Meu pai sempre faz aquela mesma piada. Eu não aguento mais essa piada. Mas ele está com o microfone, ele faz a piada que ele quer. A piada é a seguinte: uma vez minha mãe estava cantando na pia, na cozinha, lindo, lindo, lindo és. Aí ele do quarto pensou: uau, ela está cantando para mim. E aí quando ele chegou lá, ela cantou: glória, glória, eu te dou. Aí ele entendeu: não, ela está cantando para Deus. E várias vezes ele conta essa piada aqui, e a gente, como
igreja que ama o nosso pastor, a gente faz o quê? Uau, o nosso apóstolo é tão gente boa. Mas irmão, toda vez que ele canta essa piada, eu me pergunto, que beleza é essa? O que é isso que as pessoas olham para Jesus e pensam que ele é lindo? E há um tempo eu tenho dedicado a minha vida em entender que beleza é essa. O que foi que Paulo viu, o que foi que Moisés viu, o que foi que os homens de Deus da Bíblia viram, que deixaram eles fascinados por essa beleza. Tem algum flamenguista aqui que diz amém? Sabe, existe algo que nos fascina no Flamengo. Nós não, porque eu sou santista. Não sei se é uma informação muito agradável, mas amém. Existe algo que nos fascina pelo time que nós torcemos. E quando nós estamos fascinados pela beleza de algo, nós fazemos 3 passos. E talvez você se identifique agora. Posso ouvir um amém? Amém. O primeiro passo, nós somos fascinados por aquilo e passamos a estar apaixonados por aquilo. Talvez na infância, o único momento de alegria que você tinha com seu pai era quando assistia o jogo do Flamengo. Talvez o único momento de alegria que você tinha com seu pai era quando assistia o jogo do Fluminense, não sei qual é o time. Mas naquele momento foi começando a nascer no seu coração boas experiências e você foi com o tempo, com o processo, foi ficando fascinado pelo seu time. E quando você foi crescendo, você carregou uma grande missão: converter outras pessoas a serem flamenguistas também. O primeiro passo é ser fascinado pela beleza de algo. O segundo passo é você ajudar outras pessoas ou converter vascaínos a serem flamenguistas. E o terceiro passo é você gerar momentos em que essa fascinação possa acontecer. Então você não só fala bem do Flamengo, não só fala bem do seu time, mas você fala o seguinte: Alisson, vamos lá em casa semana que vem assistir um jogo? Você vai ver que meu time é muito melhor, porque a gente vai ganhar de virada, a gente vai ganhar de goleada. Você vai começar a dar qualidades. E com Deus é a mesma coisa. Só que nós tantas vezes ocupamos o espaço de Deus com alguma coisa que não é Deus. Somos fanáticos por algum esporte, fanáticos pelo trabalho, fanáticos por alguma coisa, e Deus se entristece porque o lugar que Ele fez para Ele está sendo ocupado por outra coisa. Talvez seja o futebol, mas talvez seja a sua ganância, talvez sejam os seus sonhos, talvez sejam coisas boas, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, ainda que sejam coisas boas, não podem permanecer lá, não podem ficar lá. E aí, meu irmão, nós chegamos em um lugar que nós estamos tão apaixonados por Deus, que precisamos falar de Deus para alguém. E todo lugar que você vai é Deus, as músicas que você canta é Deus, as coisas que você fala tem a ver com Deus, e você quer levar pessoas para o culto, quer levar pessoas para a célula, marca momentos com pessoas para que eles possam adorar a Deus com você. É assim que acontece quando estamos fascinados por algo. Mas quando nós olhamos para o que significa beleza, quando nós enxergamos esse mundo e o critério que define beleza nesse mundo, nós enxergamos algo completamente diferente ao que a Bíblia diz sobre beleza. Quando você olha para uma mulher e você vai ditar se ela é bonita ou não, existem critérios que você vai ter na sua cabeça. Quando você vai olhar para um homem e dizer se ele é bonito ou não, existem critérios na sua cabeça, no seu contexto, naquilo que você viveu. E isso não necessariamente é o projeto ou a expectativa de beleza que a Bíblia tem. A Bíblia ela vai falar sobre a beleza de Deus, a beleza de Jesus. E essa beleza ela não está posicionada em uma beleza física. Até porque Isaías, ele fala que em Cristo não existia formosura alguma. Não tinha beleza física em Jesus. E quando nós vamos olhar para o Jesus que tantas vezes é colocado em estátuas, ao Jesus que é desenhado por aí, não é um judeu do Oriente Médio do primeiro século que nós vemos. Nós vemos um cara branco, de olhos azuis e loiro na maioria das vezes. Vemos um padrão de beleza europeu, sendo que Jesus, muito provavelmente, ele era um pouquinho mais escuro que eu. Mas por que desenham Jesus dessa forma? Porque existia um padrão de beleza que nós carregamos do Ocidente. Existe um padrão de beleza que nós achamos que está ligado ao físico, mas Jesus, ele veio, mostrou qual era o padrão certo, e hoje nós temos uma referência a seguir. E esse padrão não está ligado a imagens físicas. E a minha intenção hoje não é criticar nenhuma religião, hoje eu estou bem light, não vou criticar ninguém que adora estátua, respeite seu lado. Minha intenção aqui não é falar sobre como você enxerga a beleza, mas é falar sobre como a Bíblia enxerga a beleza.
E se nós somos cristãos, nós temos esse livro como o firme fundamento da nossa fé, porque Cristo Jesus, Ele fala conosco através desse livro. Aqui não tem a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E falando sobre a palavra de Deus, nós vamos encontrar várias passagens que vão nos explicar sobre o que é essa beleza. Mas antes, precisamos construir uma base para essa ministração. Existem duas barreiras, repete comigo, duas barreiras, que nos impedem de conhecer a Deus. Existem dois obstáculos que nos impedem de conhecer a Deus. O primeiro obstáculo, repete comigo, eu sou um ser mortal e Deus é imortal. Essa é a primeira barreira. Nós vamos morrer um dia, mas Deus, Ele não foi feito, Ele não foi criado, Ele sempre existiu da mesma substância de Jesus e o Espírito Santo. Os três são um só e assim eles coexistem em uma família que nós chamamos de Santa Trindade. E meu irmão, quando nós falamos sobre Ele ser alguém eterno, nós estamos nos colocando em um lugar que nós não mandamos em nada. Se nós falamos que um dia nós vamos morrer e que Ele nunca morrerá, nós estamos falando que a única forma de conhecer Ele é se Ele quiser. Imagina alguém que tem histórias de uma vida eterna. Se você viver 200 anos, você não vai conseguir ouvir todas as histórias da vida dela, mesmo que você passe todo o santo dia ouvindo cada história. Não vai dar, é muita história. Então, para conhecer a Deus, nós precisamos estar nesse lugar de seres eternos. Precisamos um dia sermos agraciados com a eternidade, para então conhecermos alguém que é eterno. Enquanto isso não acontece, nós não podemos conhecer a Deus. E essa ministração, ela vai falar justamente sobre isso, sobre essa primeira barreira, e sobre Deus ser a única pessoa que pode nos fazer conhecer a Ele. Nós podemos desejar o máximo que quisermos, mas se Deus um dia não tivesse mandado Jesus, nós nunca conheceríamos a Deus. E essa mensagem, ela vai ser algumas vezes maçante e difícil de entender, mas eu vou evitar usar o máximo de palavras difíceis possíveis, porque isso não vai agregar em nada. Se eu for usar palavras difíceis, isso não vai mudar em nada, mas a minha intenção aqui é fazer com que a gente consiga entender que Cristo, Ele é a beleza de Deus. E a segunda barreira, ela é o pecado. Nós temos uma barreira chamada pecado, e essa barreira que dessa barreira nasce o mistério de Deus. Dessa barreira nasce o Evangelho. Deus, Ele precisava quebrar essa barreira para que nós pudéssemos chegar a Deus. E para quebrar a barreira do Evangelho, Ele manda Jesus. Jesus morre. Agora o pecado não é mais uma barreira, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, e agora nós temos acesso a Deus. Se você crê que você tem acesso a Deus, diz amém no seu lugar. Se você crê que Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará, diz amém no seu lugar. Se você crê que Jesus é a beleza de Deus, diz amém no seu lugar. Hoje eu quero te convidar a não somente concordar e acreditar, mas que nós possamos ver a beleza de Deus. Não apenas sobre um conhecimento, não sobre informações, mas que possamos experimentar a beleza do Senhor face a face. Agora sim, terminando a introdução, Paulo vê Jesus em Atos 9, e a Bíblia vai falar que quando ele vê Jesus, ele cai no chão. Mas Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 2, no versículo 1 e 2, ele vai dizer que ele não se importa com a forma como ele leva o Evangelho. No versículo 1 ele vai dizer que ele não está ligando para levar palavras difíceis, mas ele quer revelar o mistério de Deus. E quando Paulo fala sobre o mistério de Deus, ele está falando sobre o Evangelho. E aí no versículo 2 ele vai falar: o que me importa não é conhecimento intelectual, o que me importa é conhecer Jesus Cristo. Meus irmãos, eu desejo que essa campanha, esse ano, possa fomentar uma fome e uma sede em nosso coração. Sabe, se nós desejamos um avivamento, nós precisamos estudar quem é Jesus. Estudar quem é Jesus nos nossos devocionais, louvar sobre quem é Jesus, orar com Jesus, porque assim nós iremos colocar Jesus acima de todas as coisas. Quanto mais você contempla a beleza de Jesus, mais a sua representatividade de beleza é transformada. Quanto mais você olha para Ele, mais o que você entende como beleza é modificado. E se você quer ver Jesus, olha para alguém e mais uma vez
Conversa com essa pessoa dizendo: meu irmão, eu não sei você, mas hoje eu quero ver Jesus. Eu não sei você, mas hoje eu quero olhar a beleza de Deus. Não sei você, mas hoje eu quero mergulhar nisso e entender o que é a beleza de Deus. Para isso, vamos começar em Mateus capítulo 11. Vocês estão felizes ainda? Mateus capítulo 11. Quem achou diz amém. Mateus 11. Mídia. 11:26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Meu irmão, agora é hora de você glorificar. Porque eu disse que existiam duas barreiras. A segunda era o pecado, e para isso Jesus veio e morreu. E a primeira era que nós somos seres finitos e adoramos a um Deus infinito, e para conhecer alguém eterno, nós precisamos estar nesse lugar de eternidade. Só se Ele quiser ser conhecido, nós conheceremos a Deus. Mas acabamos de ler que Jesus, Ele conhece o Pai conhece a Jesus, e Jesus revelará o Pai a quem Ele quiser. E se Ele veio e morreu por mim e por você, quer dizer que Ele quer, meu irmão. Então hoje não enxergue essa palavra como se fosse: eu acho que dá para conhecer a Deus, eu acho que pode ser conhecido. Não, Deus, Ele quer ser conhecido, o Filho quer revelar o Pai, e a beleza de Jesus Cristo, ela precisa fascinar os nossos olhos, assim como as coisas desse mundo fascinam os nossos olhos. A beleza de Jesus precisa fascinar o seu olho, assim como o Flamengo fascina o seu olho. E é um absurdo nós fazermos essa comparação com um time de futebol, entendendo que Jesus, Ele está acima de tudo, mas infelizmente é a nossa realidade humana. Colocamos outras coisas no lugar de Deus. Agora vamos lá para Malaquias capítulo 4. Deus quer ser revelado através do Filho. Cristo quer revelar o Pai para nós. Ele não quer viver uma eternidade sozinho. Ele poderia, mas Ele quer, Ele deseja que estejamos com Ele. Malaquias 4, vamos ler o capítulo inteiro. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha todos os soberbos e todos os que praticam o mal, serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Uma pausa, aqui a Bíblia está falando sobre o dia que Jesus voltará, sobre o dia que Jesus exercerá juízo. E nesse dia não vai ter outra chance, não vai ter segunda chance, não. Se você não é parte da noiva de Deus, se você não é parte da igreja de Deus nesse dia, a Bíblia está falando que pessoas que não fazem parte dessa noiva, elas serão mortas, elas serão queimadas, elas serão jogadas no inferno. Mas no versículo 2 vai falar sobre o que acontece com as pessoas que estão na igreja, as pessoas que são o povo de Deus. Vai dizer o seguinte: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se fiarão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. A gente viu muita coisa, a gente acabou de ler muita coisa, mas o foco principal são os dois últimos versículos. Lembrem da lei de Moisés, lembrem do juízo. Olha, eu vou enviar antes do fim de todas as coisas o profeta Elias, para que o coração dos filhos se voltem ao coração dos pais, para que o coração dos pais se voltem ao coração dos filhos. Agora vamos lá em Mateus capítulo 17, versículo 11.
Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Versículo 12. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Olha, um resumo rápido. Malaquias 4 disse que Elias viria e que Elias converteria o coração dos pais aos filhos e vice-versa. Mas quando Jesus ele nasceu, ele falou o seguinte: Elias já veio. Mas antes de dizer que Elias veio, Jesus ele vai fazer uma divisão de tempo. Ele vai falar: Elias virá. Ai, Nicolas, que confusão, viu? Por que Jesus falava essas coisas? Nicolas, para que vai falar uma coisa e depois vai desmentir? Por isso que eu acho que a Bíblia ela é hipócrita. Porque uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela desmente. Eu sei que é muito difícil a gente entender algumas coisas na Bíblia, mas é por isso que Deus nos dá o auxílio do Espírito Santo. Porque aquilo que não entendemos, o Espírito Santo, ele ouve coisas que o Pai fala, e ele vai nos revelar essas coisas. Mas com o tempo, homens de Deus foram estudando a Bíblia, e eles identificaram que aqui Jesus está falando de dois tempos diferentes. Primeiro Jesus vai falar: Elias virá. Significa que a obra que o espírito de Elias vai exercer ainda não está completa. Em Lucas, quando o anjo Gabriel aparece para o pai de João Batista, ele fala o seguinte: João Batista nascerá e ele será guiado pelo espírito e poder de Elias, para converter os corações, para preparar a noiva, tornar a noiva habilitada para o encontro do noivo. A Bíblia vai falar que João Batista, ele tinha o espírito de Elias. Quando a Bíblia fala que Elias virá, a Bíblia não está dizendo que Elias virá em corpo, em carne e sangue. A Bíblia está falando sobre o espírito e poder de Elias, o mesmo espírito e poder de Elias que estava sobre João Batista. Mas o coração dos pais ainda não está voltado ao coração dos filhos. Nós vemos no jornal pai que mata filho, filho que mata pai, neto que mata avô, tanta coisa triste, feia, ruim de se ver, até de se ouvir, dá ânsia. Então quando Jesus fala que o espírito de Elias virá, ele está dizendo que o mesmo espírito que habitava em Elias, o mesmo espírito que habitava em João Batista, é o mesmo espírito que virá antes de Jesus voltar e completará a obra da noiva e trará plenitude para a obra da noiva. E aí sim o coração dos filhos se voltará ao coração dos pais. Aí sim a igreja do Senhor estará em plena união, prontos para receber Jesus na terra. Por isso que no culto passado eu falei que precisávamos ser unidos. Por isso que no culto passado, no domingo passado, eu falei que precisávamos ser uma só igreja, um só corpo. Por isso que eu falei, meu irmão, que nós não podemos estar em lugares diferentes, em corações diferentes. Não, precisamos estar no mesmo espírito. Porque para que Jesus volte, para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, precisamos viver comunidade, precisamos viver a igreja de forma coletiva. Deus não te apresenta o Evangelho para você viver ele sozinho. E o espírito de Elias, como Jesus disse, ele virá. E ele virá novamente para completar a obra. E aí Jesus continua falando. Ele virá e ele continua. Mas em verdade lhes digo que ele já veio. Ele está falando de João Batista. Ele está falando: olha, o espírito de Elias virá novamente, mas o espírito de Elias já veio. João Batista já veio, já pregou arrependimento. Pelo poder e o espírito de Elias, ele já arrumou a igreja, ele já preparou a igreja, mas ele não fez tudo. Por isso que Atos 2 vai falar que nos últimos dias o Espírito do Senhor será derramado sobre todos. Porque o espírito de Elias não será mais derramado sobre um homem como João Batista, mas todos nós receberemos o espírito e poder de Elias. Aquilo que foi dobrado pela vida de Eliseu está sendo dobrado até os dias de João Batista, e está sendo dobrado até os nossos dias, e nós receberemos poder para fazer grandes obras nessa terra. Nós recebemos poder para fazer obras nessa terra. Recebemos poder do Espírito para operar sinais e maravilhas. Recebemos poder do Espírito para expulsar demônios. Recebemos poder do Espírito para pregar o Evangelho com vida.
E quando, meu irmão, essa obra estiver completa, então virá o noivo. Quando essa obra estiver finalizada, quando estivermos prontos, então virá o noivo. Mas, Nicolas, onde está a beleza de Deus nisso? Onde está a beleza de Deus em querer preparar a gente para viver eternamente com Ele? Onde está a beleza de Deus em querer construir uma noiva que Ele encontre prazer? Você não vê? Você não consegue ver a beleza dele nisso? Você não consegue ver a beleza de Deus na eternidade? Você não consegue ver a beleza de Deus no simples fato dele saber exatamente o erro que você cometeu hoje, mas ainda assim te amar incondicionalmente? Você não consegue perceber a beleza de Deus em saber exatamente como foi seu passado, mas em momento nenhum ele te nega um futuro de esperança? Você não consegue ver beleza nisso? Você não consegue ver beleza em um Deus que todas as vezes que você erra, Ele te perdoa? Você não consegue ver beleza em um Deus que viu você pecando, mas quando você vai orar, Ele te perdoa? Você não consegue ver beleza em um Deus que não só viu, sentiu, mas morreu por isso? Não consegue ver beleza em um Deus que não precisava de mim e de você, mas Ele quer nos ter? Se nós estamos mais apaixonados por um time de futebol do que pela pessoa de Jesus, é sinal de que o espírito de Elias ainda não nos preparou 100%. Se nós estamos mais apaixonados por coisas dessa terra do que pela beleza de Jesus, significa que talvez nós sejamos um empecilho para que Ele não tenha voltado ainda. Isso não é uma correção para você, é uma correção para nós, porque eu desejo muitas coisas nessa terra, eu amo muitas coisas nessa terra, eu espero que tenha Coca-Cola no céu, meu irmão, e se não tiver, eu não sei o que vai acontecer, mas eu te digo uma coisa, nosso amor e nosso prazer não pode estar nessas coisas, porque como viveremos uma eternidade com alguém que não amamos? Pense em alguém que você odeia aí, ó, que pessoa chata, insuportável. Agora imagina que essa pessoa é Deus e você vai viver a eternidade com essa pessoa. Ixi, pode deixar, dobre e passa para o próximo. Como que você espera viver uma eternidade no céu com Deus, sem amar a Deus? É impossível. Vai chegar uma hora que você vai cansar, vai saturar. Ah, não quero mais não, eu quero descer de volta. Por quê? Porque vai ser tedioso para você, vai ser entediante, porque você passou a vida toda contemplando algo que não era Deus. Nós passamos a vida toda olhando para algo que era mais belo e não olhamos para aquele que realmente é belo. Passamos a vida toda achando que beleza se achava em uma mulher, achando que beleza se achava em um homem, mas beleza se acha na pessoa de Jesus. Passamos a vida toda planejando o nosso futuro, achando que temos o nosso amanhã em nossas mãos, achando que o nosso futuro pertence às nossas decisões e atitudes, e esquecemos que o nosso futuro pertence a Ele. Esquecemos que Ele deseja ter uma igreja, Ele nos ama e que tem um plano eterno. Esquecemos. O plano do diabo não é fazer com que você nunca venha para a igreja. O plano do diabo não é fazer com que você não visite a igreja. O plano do diabo é fazer com que você visite a igreja, mas esteja despercebido da beleza de Jesus. É fazer com que você esteja distraído. Alguém te pergunta, você é crente? Você fala, sou. Todo domingo eu estou lá. E aí alguém te pergunta, domingo tem jogo do Flamengo, bora? Você fala, bora? Ué, que crente é esse que vê mais beleza em um jogo de futebol do que na casa do seu pai? Irmão, eu já faltei culto porque eu queria ir para alguma coisa que eu achava mais interessante. Mais uma vez eu vou repetir, isso aqui não é uma correção para você, é uma correção para a gente. Porque se o espírito de Elias ele vai arrumar alguma coisa, ele precisa ter espaço para arrumar alguma coisa. E o espaço que Deus precisa na sua vida para trazer transformação é convicção, é clareza, é perceber que alguma coisa está errada. Se não percebemos nada, Deus não faz nada. Mas quando o Espírito Santo nos revela algo que precisa ser melhorado, aí Ele age. Porque para algo ser transformado não basta somente eu querer, ou somente Deus querer, não, Deus precisa querer e eu preciso querer também. Não basta apenas estar na igreja, estar olhando para Jesus, porque Paulo foi no caminho de Damasco e viu Jesus face a face, mas isso não foi o suficiente, porque Paulo em 1 Coríntios 2, ele falou que ele desejava acima de qualquer coisa conhecer a Jesus. Meu irmão, se somente olhar para alguém cantando louvor, se somente olhar para alguém orando, é suficiente para sermos salvos, então por que nós ainda estamos aqui?
porque ainda não fomos arrebatados. Isso não é suficiente, é necessário uma vida íntegra e eterna aos pés do Senhor, para que possamos conhecê-lo eternamente. Eu oro para que hoje os seus olhos sejam abertos para a beleza de Jesus. Eu oro para que hoje o seu coração seja fascinado por alguém que morreu e ressuscitou. Eu oro para que os seus olhos sejam capturados pela beleza de Deus, para que o seu coração seja dobrado conforme a vontade dEle. Estamos aqui para conhecer sobre Jesus Cristo, estamos aqui para conhecer sobre quem Ele é, sobre sua beleza, sobre o seu plano. E eu vou te dizer uma coisa: os planos do Senhor sobre você são de paz, os planos do Senhor sobre você são de um futuro próspero. Mas não encontraremos essas coisas plenamente nessa terra. Não encontraremos coisas plenas nessa terra, porque essa terra está corrompida, essa terra foi manchada pelo pecado. Precisamos de um lugar 100% plano para conhecer um plano que é 100% eterno. E quando, meu irmão, você pode estar se perguntando: Nicolas, para que eu preciso conhecer a beleza de Deus? Eu estou bem aqui apenas ouvindo um bom louvor e lendo uma boa palavra. Primeiro, porque se não conhecemos a Deus, nós não somos salvos. Se apenas dizemos de boca para fora que nós somos cristãos, não somos salvos. E o que nos torna salvos é nascer de novo. É nascer de novo. Segundo ponto, se nós não conhecemos a Deus, não sabemos o que Ele fará, não sabemos o que vamos fazer. Se não conhecemos a Deus, nós não sabemos o próximo passo. Se não olhamos para Deus, nós não encontramos prazer na presença dEle. Existe um plano eterno, em que viveremos eternamente satisfeitos no Senhor. Para que isso aconteça, o coração do pai precisa se voltar ao coração dos filhos, e o coração do filho precisa se voltar ao coração dos pais. Quero chamar os levitas. Vamos abrir Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Você se considera alguém cheio de toda a plenitude de Deus? Eu não me considero. Eu sei que eu não sou. Você considera alguém que carrega 100% do amor de Deus? Impossível. Você se considera alguém que carrega 100% da presença de Deus? Você se considera alguém que entende 100% a Bíblia? Possível, impossível. Se considera alguém que acerta 100%? Não, a gente erra toda hora. Paulo vai trazer resposta para esse sentimento de estarmos incompletos. Paulo vai trazer resposta para esse sentimento de vazio. Ele nos dá um comando: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, qual o comprimento, qual a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Olha o que ele está falando. Nós, com todos os santos, precisamos juntos conhecer qual é a dimensão dessa presença, qual a dimensão dessa beleza, qual a dimensão desse amor. Sozinho você vai conhecer uma parte desse amor, sozinho você vai conhecer uma parte dessa beleza, e a parte menor, isso é o pior de tudo, porque ele termina dizendo: para que fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus.
Então, enquanto sozinhos, nós estamos em partes cheios. Enquanto sozinhos, estamos em partes salvos. Enquanto sozinhos, estamos em partes apaixonados. Mas quando estamos juntos, meu irmão, quando estamos em comunidade, nós conhecemos a profundidade de Deus. E ainda mais conheceremos eternamente junto com os santos. Queria pedir que você ficasse de pé. Eu queria que você se avaliasse, meu irmão. Sabe? Se puder deixar a luz ligada só um momento. Obrigado. Eu queria que a gente se avaliasse aqui juntos. Se a Bíblia nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, a Bíblia está me dando 3 mandamentos: amar a Deus, amar a mim e amar o meu próximo. Porque eu não posso amar o meu próximo bem se eu não me amo. Dentro desses 3 mandamentos, nós estamos vendo a beleza de Deus? Em amar a Deus, nós estamos vendo a beleza de Deus? Ou amar a Deus tem sido um fardo para você? Ou amar a Deus tem sido algo impossível para você? Ou amar a Deus tem sido algo difícil? Porque se tem sido impossível, significa que nós não estamos vendo a beleza de Deus em amar a Deus. Se para se amar está sendo difícil, se para enxergar vantagens, qualidades, se para enxergar alguma coisa boa em você está difícil, então nós não estamos olhando para nós pela ótica da beleza de Jesus. Não estamos olhando para nós mesmos pelos olhos de Jesus. Porque se for pelos olhos de Jesus, meu irmão, Gênesis vai dizer que fomos feitos imagem e semelhança dele. Você é imagem e semelhança de Jesus. Então, em sua essência, você é bom. O pecado quer nos deixar, sabe, perturbados, mas em nossa essência fomos feitos para sermos bons. Por isso existe um plano para que possamos voltar para o Pai, para que possamos voltar ao nosso estado original. Se você não tem conseguido adorar a Deus com prazer, se você não tem conseguido olhar para si, se amar com prazer, se você não tem conseguido amar o próximo, se tem sido difícil amar o próximo, se você tem guardado rancor, tristeza, raiva, amargura, sentimento de vingança, eu queria te pedir, por favor, vamos aprender a amar Jesus. Porque enquanto você não aprender a amar o próximo, enquanto você não aprender a andar em união, eu não vou conseguir ver Deus plenamente. Enquanto nós não estivermos tão conectados e unidos a ponto de vermos Jesus plenamente, você vai estar me atrapalhando, eu vou estar te atrapalhando. O espírito de Elias virá, meu irmão, derramará fogo do céu sobre todos. Nós seremos impactados de tal forma que nesse último avivamento em que o Espírito será derramado, não encontraremos prazer em mais nada a não ser na presença de Deus. Quando vir essa presença fascinante, nós seremos tão cativados que nossa única vontade será habitar na presença de Deus. Até que esse Espírito não se manifeste em nosso meio, precisamos abrir a brecha, precisamos abrir espaço. Vem, Espírito Santo, vem com espírito de sabedoria e revelação. Espírito Santo, eu não tenho conseguido te amar como eu deveria, eu não tenho conseguido viver uma vida de santidade como eu deveria. Espírito Santo, eu não tenho conseguido amar o meu próximo como eu deveria, não tenho conseguido me amar como eu deveria. Então, por favor, me alinha aqui, me prepara aqui, porque eu não quero mais viver nesse mundo, eu não quero mais estar nessa realidade em que o Senhor não habita com a gente. Espírito Santo, me melhora, me ajuda a ser melhor, porque eu preciso viver com o Senhor eternamente. Eu não quero viver uma eternidade no inferno, Senhor, eu quero estar contigo. Se o seu coração não queima e não deseja por viver ao lado de Deus, é sinal que precisamos estar mais unidos, mais preparados, mais capacitados. O último livro da Bíblia é o desfecho de uma obra.
Apocalipse significa revelação. Apocalipse está falando sobre o momento em que Jesus será revelado para todos. E o último capítulo desse livro é o desfecho perfeito para uma obra perfeita. Eu vou ler o último capítulo para você. Apocalipse 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós estamos vivendo as primeiras coisas, mas agora vem as últimas coisas. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Meu irmão, nós seremos eternamente achados filhos de Deus, eternamente encontrados em um lugar em que Deus nos preenche completamente, sem dor, sem luto, sem morte, sem tristeza, sem lágrimas. E me desculpe se eu tenho sido o problema de Jesus não voltar. Me desculpe se eu não tenho sido unido o suficiente com você. Me desculpe se eu não tenho sido santo o suficiente com você. Mas eu estou tentando, até que o espírito de Elias venha. Nós iremos continuar tentando, porque quando o espírito de Elias vier, ele irá nos preparar e habilitar para a obra perfeita do Senhor. E quando estivermos prontos, meu irmão, ascenderá do céu alguém que é perfeito, semelhante a uma pedra de jaspe, semelhante a um bronze polido. E esse alguém é Jesus Cristo, a beleza revelada do Pai. Se você, assim como eu, deseja viver nessa realidade em que Deus é a beleza dos nossos dias, que não existe nada mais importante do que Deus, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e cantar, perguntando a Deus qual a beleza que nós ainda não vimos, perguntando a Deus o que ainda não vimos na beleza de Jesus, perguntando a Deus o que ainda precisa ser melhorado em nós. Feche seus olhos. Esquece por um momento o celular, distrações. Vamos focar na realidade de um Jesus belo que quer ser revelado para nós nessa noite. Se passam os anos, eu não posso deixar de amar. Ainda é doce, ainda é doce em meus lábios seu nome. Existe uma geração que se levanta apaixonada por Jesus. Existe um povo apaixonado por Jesus. Sua eterna beleza. É necessário uma vida eterna para conhecermos alguém eterno. Fascina os meus dias. Ainda é doce, ainda é doce em meus lábios o nome de Jesus. Seu nome. Agora vamos pedir auxílio do Espírito Santo. Vamos lá. Nos ajuda, Espírito Santo, por favor. Ó Espírito, queremos ver a beleza de Deus outra vez. Para que Ele vai abrir os seus olhos? Para que Ele vai te ajudar? Quero ver a beleza de Deus no Filho. Eu quero ver a beleza eterna de um Deus eterno. Ó Espírito, ó Espírito, abre os
meus olhos outra vez. Vamos lá. Quero ver. Nos ajuda, Espírito Santo. No Filho. Qual é o nome desse Filho, igreja? Vamos lá, vamos declarar Cristo. Cristo, beleza de Deus, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer. Prepara o grito do teu coração agora, o grito de uma noiva sedenta por conhecer a beleza do seu amado. Vamos lá, qual? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É tudo, é o máximo. É a excelência da glória. A beleza. O que mais desejaremos quando vemos o Filho de Deus? Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, A beleza revelada do Pai. Cristo. Ainda com seus olhos fechados. Senhor Deus, eu oro para que a tua beleza seja revelada em nosso meio. Senhor Deus, eu te peço, por favor, derrama sobre nós a união de um corpo, derrama sobre nós a coletividade de um corpo. Eu sei que nós temos dificuldade com o pecado, Senhor, mas também sei que nada é impossível para o Senhor. Nós temos dificuldade com a morte, com a tristeza, mas nada está acima do Senhor. Eu sei que existem barreiras e só o Senhor pode decidir se revelar a nós, mas eu te peço, se revela a nós, ó doce Espírito de Deus, e nos mostra o Filho. Eu oro agora, Senhor, por um batismo de revelação em nosso meio. Alguns de vocês verão a beleza de Deus nesse lugar. Alguns de vocês foram encontrados com um coração sedento. Alguns de vocês foi encontrado com fome. E Jesus vai começar a revelar mais da beleza dele para você agora. Aumenta a tua influência nesse ambiente, Espírito Santo. Mais belo, mais revelado entre os homens, mais Espírito, revela-se a nós, Espírito, e mostra-nos o Filho, Cristo Jesus, fascinando os nossos olhos agora. Cristo Jesus se revelando aos nossos olhos agora.
caminho de Damasco, o que Moisés viu na fornalha, na coluna de fogo, na tenda do encontro. O que João viu, o que João viu, o que João viu. A beleza de Deus. Espírito Santo, expanda sua influência nesse lugar, em nome de Jesus. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Vamos crescer nesse canto. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção. Será que você pode declarar isso sobre o seu coração? Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Vamos lá mais uma vez. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Vamos crescer nisso, igreja do Senhor. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Mais uma vez, só a igreja. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas. Vamos aprender, vamos aprender. Tens o meu olhar, tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha afeição, as suas afeições. Até eu errei, vamos de novo. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Vamos lá. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Vamos lá, Cristo tem tudo. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Vamos lá, mais um pouco. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, toda a minha atenção, as minhas afeições, as minhas afeições.
olhar. Tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar. Tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas Mais uma vez, enquanto você canta, o seu coração é transformado. Enquanto você canta, de dentro para fora, a beleza de Deus vai te transformando. As minhas afeições tens. Enquanto você canta, aquilo que sua boca está declarando transforma quem você é. Toda a minha atenção, as minhas afeições. para finalizar, vamos lá. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Senhor, Cristo nos basta, Pai. Cristo é suficiente em nossas vidas. E nunca nos sentiremos completos se não estivermos unidos olhando para a sua beleza. Senhor, que possamos repetir isso várias e várias vezes. Juntos contemplar a sua beleza e declarar que nossas afeições, atenções, coração e olhos estão voltados para o Senhor. Que a tua palavra possa gerar transformação em nossa vida, gerar vida, e que a tua beleza possa ser contemplada todos os dias das nossas vidas. Se você crê, recebe, aplauda o Senhor mais forte que você puder, porque Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso coração, Ele é digno da nossa atenção, Ele merece tudo que nós temos. Glória a Deus. Se sente por um momento, irmão. Só um aviso rápido. Nosso congresso de intimidade, nós já temos uma pessoa confirmada, Davi Silva. Irmão, ele é uma bênção, velho. Sabe, um homem de Deus que tem anos, décadas, carregando a presença e o Espírito Santo por onde vai. A gente teve muito